Bem, fazendo agora jus ao nosso evento, né? Agora é o momento, né? Uma palestra tão polêmica dessa, quebrando vários paradigmas, é o momento da gente realmente começar, né, o nosso papo com o biólogo. Alguém quer começar? Ô, Marcos, inicialmente queria dar o parabéns pela excelente palestra. Eu acho que ela é polêmica, mas é uma polêmica necessária, né? E eu só queria fazer uma pergunta para você, mais em caráter de provocativo. Você, ao longo da sua palestra, uma das coisas que você mais mostrou foi livros, literatura. Você, em vários aspectos, em vários pontos da sua palestra, você nos remete à possibilidade, à necessidade de maior leitura, de uma melhor formação, no nosso caso aqui, dos biólogos. E eu estou vendo, hoje eu li uma reportagem no jornal, dizendo que o Brasil é um dos países emergentes onde menos se lê livro no mundo. 30% da população brasileira não comprou nenhum exemplar de livro. Isso é estatística oficial. Como que você vê essa complexidade teórica que você nos coloca? Inclusive, para que a gente possa adotar isso, nós temos que ter uma classe de biólogos extremamente bem formada. Sim. Não é? Mas a nossa realidade não é essa. E como é que a gente sai desse paradigma? Bom, Ricardo, é uma pergunta difícil. Mas eu vejo o seguinte, não tem jeito, é o HBC, a gente vai ter que se esforçar. Agora, a realidade de hoje, gente, com a internet é muito mais fácil do que era há 10, 15 anos atrás. Toda aquela literatura que eu mostrei para vocês está disponível na Amazon, por exemplo. Então, com uma assinatura da Amazon, eu consigo baixar aquilo ali. Hoje, a quantidade de informação que nós temos acesso, Ricardo, é muito grande. O que eu acho que precisa é as universidades apontar algumas coisas. O problema é que nós estamos sendo só modelados naqueles livros, olha, o Odum, não sei o quê. Então, as pessoas não estão abrindo o horizonte. A partir do momento que elas verem, olha, tem mais coisa além disso, elas vão correr atrás. Eu acho que o caminho é esse, não tem outro. Mas que hoje está muito mais fácil, tá. Esses livros que eu mostrei para vocês, gente, isso tudo é da minha biblioteca. Então, muitos deles eletrônicos da Amazon. Eu compro o livro da Amazon desde 2005. E compro livro, antes, como não tinha o eletrônico, comprava usado. Precisava comprar barato. Na Amazon você compra livro usado, $3, $4. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Eu acho que o que está acontecendo? Nós, biólogos, estamos acomodados. Eu li no livro do Ricardo aqui, ele tem um livro de Fundamento de Ecologia. Li no livro do Ricardo, Fundamento de Ecologia, um capítulo sobre metapopulações, bacana, está muito didático lá. Já coloco no meu parecer que tem metapopulação lá no Rio Doce, que ela está afetada. Não dá, né? Nós estamos acomodados. Então, acho que precisamos levantar essa discussão para os biólogos deixarem de ser acomodados. Porque fonte de informação tem. Hoje está muito mais fácil. E eu acho interessante a colocação, e eu trabalhei na Copasa durante 34 anos, e é isso aí. O analista lá resolve assim, não, você tem que fazer uma análise assim, assim, assim. Eu trabalhei muito com perfil de lago, aí fala assim, não, você tem que fazer um perfil de tantas em tantas horas. Eu falei, meu filho, esse lago vai ter um tempo de retenção de um dia. Ele não vai nem sonhar em estratificar, nada. Você vai medir o quê? Isso aí é uma poça d'água. Não, mas eu quero, porque está no livro, eu fiz meu mestrado com fulano. Então, isso é o que está acontecendo. Você instalar uma estação de tratamento de esgoto hoje é mais difícil que fazer uma fábrica de bomba atômica. Dá problema para tudo quanto é lado. Outro dia, um cara te ligou, você passou meu telefone para ele, falei, você está falando tudo errado. Está tudo errado o que você está perguntando, o jornalista. Mas o que eu estou perguntando? Errado. Você está falando que a ET faz isso, não é? Você está falando uma coisa, perguntando outra e querendo saber uma terceira coisa. Aí eu passei 1 hora no telefone explicando o que ele tinha que perguntar. Se o repórter que vive da informação e da notícia tem esse nível de ignorância, você imagina o resto da população. Tá? Eu vejo lá em casa que a empregada fica assim, por que vocês vão fazer com esse monte de livro? Eu falei, fogueira.
né? Porque minha mulher adora ler, eu adoro ler, e vai juntando. E tem menino você tem que ler todo dia. Então, falta educação. E nós, biólogos, temos que voltar àquilo. Uma vez eu fui com o Ricardo numa banca, acho que foi até do Zé, né? De uma aluna do Zé, que é a menina que trabalha com você. Falei assim, olha, eu estou vendo matemática pesada aqui na sua dissertação, está ótima. Mas e a limnologia básica, que eu não vi nada? Foi Laura, né? Foi, cadê? Assim, olha, a gente pensa... Não, uma matemática que eu falei assim, eu não vou saber isso nunca. Não é Laura, não, aquela menina que trabalha com você lá na Icatu. Então, gente, nós não podemos cair nessas generalizações. Eu nunca tinha ouvido falar em metapopulação, né? É um negócio assim, parecendo matéria plástica, né? Uma loucura. Mas eu quero dizer para vocês que esse evento, além das dúvidas todas que você levantou mais ainda, que é do dia a dia de alguns de nós aqui que estamos trabalhando com licenciamento ambiental, é que o Conselho está preocupado com isso. Nós precisamos abrir essas portas, e elas estão abertas para todos, a hora que quiser, do jeito que quiser, a casa é nossa, tá? Para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa gerar discussão. Um auditório fechado é igual uma biblioteca fechada. Então, se tiver evento aqui de segunda a segunda, está ótimo. E para evitar ter que acabar às 9, nós vamos acabar com essa história da garagem aqui. Nós temos 7 garagens, nós vamos alugar as garagens e, assim, bota em qualquer estacionamento, a gente paga para as pessoas que tiverem que usar essas 9 garagens. 7. Por quê? Porque 9 horas acaba, sai todo mundo correndo, feito um doido aqui, por causa dos carros. E o Ricardo teve o carro dele preso aqui uma semana, né? Você botou longe, né? Eu pus aqui. Então, tá ótimo. Então, eu quero dizer para vocês que o Conselho Regional de Biologia, ele está junto com a Associação de Biólogos, o Sindicato dos Biólogos, daqui do Distrito Federal, de Goiás, nós queremos trabalhar junto. Nós, biólogos, precisamos nos unir. E nós temos que deixar de ser ridículos. Eu posso falar isso, eu tenho aí o tempo do Ricardo, nós somos da mesma turma, né? Gente, cadê os biólogos que estão aqui para discutir? Cadê a massa crítica? Ninguém resolve nada, é o que ele falou, tudo se resume a massa crítica para poder discutir. Sem conhecimento, sem massa crítica. Aí vai o quê? Não, um bichinho é verdinho, o problema é dele. Mas tem outro ali do lado que você não viu. Então, você deixa de crescer. Não é que você vai crescer feito um louco, mas você tem que pensar. Será que nós estamos exigindo tanto para gerar um bolo de papel que custa uma nota e que não vale nada, porque ninguém bota a bunda para ler aquele depois? Então, esse é o grande problema. Não vou nem fazer pergunta para o Marco, só estou colocando essa posição. E o Conselho está à disposição de todos vocês. Eu venho aqui 2 vezes por semana, estou trabalhando aqui, porque eu aposentei, né? Minha mulher não está gostando, não, porque ela achou que eu fosse tomar conta dos neném lá em casa, mas é isso aí. Estou aqui à disposição de vocês, a hora que vocês quiserem. Tá? Muito obrigado, sejam bem-vindos. Só em relação ao que você falou, no livro eu abordo, na parte de poluição da água, o problema do Brasil é falta de tratamento de esgoto. Os rios estão poluídos por esgoto. Aí você vai nas secretarias de meio ambiente, pessoal, nossa prioridade é mudanças climáticas. Precisamos fazer isso. Lá em Brasília, eles querem mudar todo o modelo energético da cidade. Nós não conseguimos resolver o problema dos rios, nós não conseguimos resolver o problema das unidades de conservação, e aí estamos lá, mudanças climáticas. Mas é legal, não precisa dar resultado, é bacana, é descolado. Então, Boa noite, Marco. Meu nome é Thiago. Parabéns aí pela palestra. Acho que está faltando isso mesmo, né? Está faltando arrojo. Tá, como o presidente gosta muito de falar, está tudo muito careta, né? Está tudo muito... A impressão que eu tenho quando a gente fala de manejo, assim, quando a gente viaja para qualquer outra parte do mundo, pegando tanto exemplos de unidades de conservação, como você citou, os planos de manejo, como pegando exemplos das cidades e os seus entornos, as áreas periurbanas, a impressão que dá, assim, quando você está viajando, é falar assim, nossa, mas é tudo tão organizado, né? Aí a palavra que sempre me vem à cabeça é assim, parece que é tudo tão manejado, né? A área que é para conservar é para conservar, a área que é para produzir está produzindo, a área que é para cidade é cidade, a área que é para conservar água é para conservar água. E eu sou da região, sou natural da região de Governador Valadares, e você passando ali pelo Médio Rio Doce é uma
A impressão que dá é terra devoluta, terra devoluta, terra devoluta, não tem manejo, é áreas de passo, com 2 cabeças de gado, erosão, terra devoluta. Então, é só para mostrar o contraste, que é uma impressão que sempre me passou isso, antes de ter conceito de conservação e manejo propriamente, né, que eu sou filho aí da escola também. É sempre assim, lá parece que está tudo pensado, está manejado. Aqui parece que está tudo jogado e largado, né? Não tem manejo. Você vai propor um manejo, seja de uma cultura de cabruca no sul da Bahia, o pessoal já horroriza. Fala assim, não, como assim você vai plantar cacau, floresta? Como assim a silvicultura? Como assim processos diferentes? Então, a impressão que dá é isso, está faltando arrojo, né? Está faltando a gente realmente, com base científica, trabalhando com base científica, a gente ter mais arrojo nas propostas sem medo. Os planos de manejo de unidade de conservação são um exemplo disso. Custam caríssimos, você tem diagnóstico, e o capítulo de estratégia e gestão das 10 páginas. Né? Então, assim, qual que é a sua percepção, Marcos, na hora da gente fazer essa transição? O conselho ele tem um papel da fiscalização do profissional, da atuação do biólogo, junto com o federal, acho que podem atingir políticas públicas, tem a academia, tem as ONGs que militam muito naquela linha que você colocou, né, que o Gabeira também trouxe muito. Mas onde que a gente arruma a sinergia do CRBio, do CFBio, das universidades, das ONGs, para isso transpor essa barreira? Porque não é possível que todo mundo está fazendo coisa tão errada aí, né? Já tem tanta coisa tão legal que a gente não possa aprender a aplicar aqui na nossa realidade para dar esse pulo de transformação aí. Eu acho que, no caso do conselho, o maior papel é provocativo. A partir do momento que você começa a provocar, olha, não é bem por aí, esse papel de promover eventos, de divulgar temas novos, porque aí você começa a levantar as discussões. Por exemplo, essa questão do manejo de fauna. Eu cisquei nisso, não estava entendendo muito bem. Aí eu conversando com um professor lá de São Paulo, ele acho que vai escrever um capítulo, ficou de mandar amanhã, aí ele explicou por quê. Por que os Estados Unidos tem manejo e aqui não tem? Porque lá o pessoal foi formado nas escolas de agricultura. A tradição lá surgiu nas escolas de agricultura. Aqui, os nossos primeiros cientistas naturais eram ligados aos museus. Então, talvez isso causou o que ele chamou de efeito fundador, né? Igual na genética. Aqui, nós somos fundados por pessoal ligado a museu. Lá, não. É agricultura, escolas de agricultura. Escola de agricultura é para produzir. Então, para vocês terem ideia, em 1900 já iniciava manejo de fauna lá. 1930 já virou uma profissão. Então, tem esse efeito fundador. Eu acho que o papel do conselho é provocar, não deixar acomodado. Bem, eu queria até pegar um pouco carona nessa sua fala da questão de manejo de fauna, e eu pensei assim, nossa, ele vai roubar a minha pergunta. Ainda bem que você não roubou, não. Seguinte, hoje nós temos uma situação no Brasil, né, que são a invasão biológica no mundo, né, as espécies invasoras. Então, quando você tem aí, um biólogo faz lá, detecta uma invasão por leucena, por jalão, e aqui tem que cortar, tem que usar herbicida, o que for, o pessoal horroriza, mas tudo bem. Quando está matando um mexilhão dourado, tá bem, tudo bem. Mas nós temos aí, o IBAMA, inclusive, depois de muita discussão, deu o braço a torcer e abriu a caça ao javali, né? Mas nós temos aí outras bombas biológicas, vamos dizer assim, que estão prestes a explorar. Tem situações localizadas, né, de excesso de população de capivara, de lebre europeia, no sul, né? E vai chegar um momento, e aí vem aquela questão, né? Um biólogo vem, propõe, e vai ter que ser muito audacioso para propor fazer o chamado manejo de fauna. Nós tivemos aqui uma demanda que chegou na nossa comissão de divulgação, que era um biólogo querendo que a gente divulgasse um evento relacionado com caça. Existe um grupo no Brasil, organizado, que ele trabalha com caça. Aí chegou aquele evento assim para a gente e nós... E agora? Nós divulgamos.
né? Eu não sei se o pessoal não viu, não entendeu, mas quase não teve polêmica. Mas isso é uma discussão gigantesca dentro da categoria. Por quê? É aquela questão do que ainda, infelizmente, nós temos na nossa categoria colegas que pensam em indivíduo e não pensam populações, né? Aí isso é uma coisa muito séria, com aquele olhar exatamente da cultura, do biólogo, defensor dos animais, e é uma questão, né, que a gente tem que discutir e tem que voltar mesmo, porque vai chegar um momento em que, para defender, né, o que a gente faz o juramento lá, né, para defender a biodiversidade, a gente vai ter que atacar esse problema, não tem como. Então, eu queria que você comentasse com a gente, para a gente. Ô, Gladstone, não é só o problema dessas espécies, não. Esse rapaz que eu te falei, o Luciano, lá de São Paulo, ele é agrônomo, mas fez o doutorado dele em manejo de fauna nos Estados Unidos, que vai escrever esse capítulo. Ele propõe manejo geral de fauna, poder usar de forma econômica diversas espécies que os estudos mostrarem que seja possível. E aí, o que acontece, o pessoal fala? Aquele fator de discricionalidade do funcionário público. O RENCTAS, que é a associação, eu agora esqueci o que a sigla significa, mas ele produziu um relatório agora... Ele produziu um relatório agora sobre fauna silvestre no Brasil, está disponível na internet, no site dele, 600 páginas, sobre manejo de fauna no Brasil. O maior estudo sobre manejo de fauna. Eu aproveito nele, comento no livro, pego alguns pontos. Eles colocam claramente como que o que está impedindo a questão da fauna avançar no Brasil é técnicos dos órgãos públicos que falam não pode. Então, não só essa questão de caça, a questão dos criadouros, está um problema seríssimo. Eu quero montar um criador de animal silvestre, a burocracia infernal não se consegue. Então, na avaliação deles, é a discrecionalidade do funcionário público que não permite essas coisas avançar. E aí eu sou obrigado a concordar realmente. O cara está lá num órgão, ele fala, não, isso não pode. É a questão do Belo Monte, né? Belo Monte não, as usinas lá de Rondônia, que o Lula falou que o bagre caiu no colo dele, né? Quer dizer, o pessoal falou, temos um problema do bagre, não pode, e aí o presidente, Congresso, tudo falando, essa obra é importante para o país, não consegue avançar. Então, no manejo de fauna, a RENCTAS coloca muito uma questão que o Paulo Machado, aqui, nosso colega, filho do Anjo Machado, ele tem um artigo lá, ele fala que é antropoformização, que eu encaro a fauna como questão humana, né? E aí eu tenho dó, tem toda aquela questão. Então, são esses fatores que estão influenciando. Manejo de fauna no Brasil está um arraso, está zerado. Nós precisamos rediscutir isso. Agora, a avaliação que eu faço é isso aqui. Ideia de não intocabilidade é um dos fatores, e essa questão do funcionário público, a gente analisou. É interessante notar isso, quando a gente estuda a história do Brasil, que a gente comenta no livro, no início do século, o país a Constituição 1891 era liberal. Então, não se aceitava nada, não podia mexer na propriedade do sujeito, ele fazia o que queria. E isso foi fomentando ali um pensamento autoritário no país que acabou desaguando lá na Revolução de 30. E aí toda a legislação nossa, ela ambiental, que foram os primeiros códigos, nasceu nesse ambiente autoritário. Então, isso está na raiz também. Nossa legislação, ela tem essa visão autoritária que o Estado é que tem que fazer tudo, resolver tudo. O Estado não dá conta. E aí tem essa questão dos funcionários, olha, que eu posso fazer o que eu quero, que me dá na telha, posso todo o Conselho de Biologia falar, não, temos que ter manejo de fauna. Se o técnico do IBAMA falar, não temos que ter, não tem. Então, precisamos disso. Essa é uma discussão que a gente levanta no livro. Eu espero muito que esse Luciano fale alguma coisa nessa linha amanhã. Alguém mais? Opa. Boa noite, meu nome é Leandro. Eu gostaria de saber se o modelo, né, de uso sustentável, pelo menos na minha visão, devia ser igual ao de Mamirauá, na Amazônia, que explora e parte, preserva, e a comunidade está no meio, envolvida, e usaram o acari como espécie bandeira que preserva o resto das espécies. Seria assim ou teria outro modelo? Esse é um deles, não é um único, mas esse é um deles. No livro tem um rapaz que fala sobre manejo crocodiliano no Amazonas, que ele usou toda a questão, porque hoje o crocodilo na Amazônia ele é manejado, ele pode ser usado. E a experiência toda surgiu com a Mamirauá. É um caminho, um belo exemplo, Mamirauá.
Mas aí temos que descobrir outros, não quer dizer que é só esse. Ele naquela região serviu, mas em outra região pode ser que sejam outros modelos. E aí nós temos que descobrir. Alguém? Eu vou fazer só um comentáriozinho aqui, interessante, sobre essa situação que vocês fizeram aí, falaram aí, que é a seguinte: há 13 anos atrás, eu tive a oportunidade de participar da primeira Conferência Nacional de Meio Ambiente. E, em Brasília, né, eu lembro que a Marina Silva, ela fez um discurso completamente afônica, ela tossia, a plateia caía abaixo de palmas, e foi votado. Duas coisas me chamaram a atenção. Uma, que era dois textos. Um era a proibição ou controle de transgênicos. Né? Ganhou a proibição de transgênicos no Brasil. Né? Só teve 2 votos contra, que eram do Conselho Regional de Biologia e do Federal, que estavam lá. Foram... e tinha um professor de genética de Campinas também. Foi 287-3, uma coisa assim, a votação. E a outra foi melhor ainda. Estavam querendo fazer os estudos sobre a transposição do Rio São Francisco. E o argumento era o seguinte: não, nós não queremos que tenha estudo. Por quê? Porque nós somos contra, e a partir do momento... Você conhece algum estudo que já barrou algum empreendimento? Não. Então, o rio está ruim, o rio tem que ser revitalizado, enfim. Foi votado contra não é contra a transposição, não. É contra a realização de estudos para analisar a viabilidade da transposição do Rio São Francisco. Aí, na hora que estava quase no final do texto lá, da aprovação lá, do rito lá da conferência, alguém chegou aqui: acrescentem também Tocantins e Araguaia, porque tem um projeto de transposição da Araguaia também. Né? Acrescenta também, aí vai tudo junto. Então, a gente vê que um momento em que a sociedade se reúne para discutir, né, o futuro ambiental, né, o futuro econômico, que está todo ali, do país, as decisões, infelizmente, elas são tomadas de uma forma, né, assim, individual, na base do convencimento, gerando propostas estapafúrdias que, no final, chega a história, vocês conhecem, né? A transposição está aí, o bagre está aí, e daquela turma toda ali, 90% eram biólogos. Né? Eram biólogos. Então, é uma situação que a gente, volta a dizer, formado, como você bem esclareceu aqui, eu entendo por quê. Formados na visão apocalíptica. O mundo vai acabar, não vou ter água, não vou ter, então, sou contra. E anticapitalista, né? Transgênico é Monsanto é multinacional, eu sou contra. Socioambientais são contra por natureza. Então, vocês vejam que essas coisas contaminam as discussões. O texto, como ele ficou lá, ele decretou pena de morte para todos os diabéticos, né? Porque a insulina também acabou na proposta como foi colocada. Só para vocês entenderem como que isso é muito sério, super sério realmente. Tá? Ok. Aproveitar o tempo aqui também para te fazer mais uma pergunta mais objetiva. Dentro desses indicadores e dos sistemas aí de gerenciamento de áreas protegidas, você citou umas rebios e tal. E no caso de unidades de conservação municipais, você conhece algum sistema desse de gerenciamento dessas? Porque está com essa polêmica agora, entra na SNUC, não entra, tem que ter plano de manejo mesmo, algumas tem que ter. E para esse sistema de gerenciamento de áreas protegidas municipais, você conhece alguma experiência positiva? O municipal no país ele não é muito tratado, né? Ele fica um pouco em segundo plano. Essas ferramentas que eu mostrei para vocês aqui, elas são aplicadas em qualquer nível, seja federal, estadual, unidades de conservação. A gente tinha até a expectativa do CIGAP conseguir levar isso para alguns municípios. Nós tentamos Brasília, mas não fomos felizes, não. Todas as ferramentas se aplicam a qualquer sistema. Boa noite, meu nome é Fernanda. Eu estou fazendo um trabalho da minha pós-graduação e tem me tirado algumas horas de sono esse trabalho, que ele vem falando, meu professor pediu para eu falar a respeito de impactos cumulativos e sinergéticos, ligados à avaliação de impactos ambientais. Eu praticamente não consegui achar nenhuma
nenhum estudo de impacto ambiental cumulativo sinergético. Achei um do PAC e não consegui achar. Algumas dissertações trazendo sobre a questão de metodologia, e vi que o Ministério Público ele tem pegado bastante no pé, principalmente das minerações, porque é uma determinação da lei, esses estudos, né, acumulativos e sinergéticos, mas poucos têm se falado isso até na academia. Como são esses estudos, como devem ser balizados, e também se você tem alguma experiência, alguma luz para me dar. Né? Eu vou pedir ajuda aos universitários, Ricardo e a Tude, que trabalham mais na área. Tude, Ricardo, você quer comentar alguma coisa? Olha, eu desconheço totalmente sobre essa questão de impacto. Inclusive, aqui a Sofia está falando, a gente tem muito pouco estudo sobre isso. Quase nada, entendeu? Quantitativo, eu, pelo menos, me sinto muito inseguro falar qualquer coisa. Tude, que trabalha com... Alguém gostaria? Eu vou pedir ajuda aos universitários. Super interessante a colocação, polêmico pra caramba, e só para apimentar mais a discussão. O órgão ambiental costuma, o Ministério Público pedindo, tem que ter sinais cumulativos. Aí você imagina uma mineração no sinclinal moeda, né, quadrilátero ferrífero, então ela tem que fazer uma avaliação de todas as minerações existentes para ela ter um caráter sinérgico e cumulativo. Aí você pensa, como que uma mineração vai ter acesso a dados de outras minerações ou de outros projetos, enfim, que são um monte de projetos privados para ficar fazendo análise sobre isso? Nem ainda falando da metodologia, porque isso eu entendo que é muito mais um projeto de planejamento do poder público do que cada privado fazer um estudo sinérgico cumulativo. Você imagina, aí você dá mineração. Eu estou fazendo um projeto de um loteamento. Aí um loteamento tem que ir em Vale, em BR, Anglo Gold, várias. Qual que são os seus planos aí para os próximos 40 anos para ver se o bombeamento lençol freático que você vai fazer vai impactar no meu abastecimento de água aqui? Não faz sentido. Com que autoridade eu vou bater na porta desses locais para pedir esse tipo de dado para ele? Me fala o seu planejamento estratégico para os próximos 50 anos. E nós não temos metodologia para isso, né? Acaba sendo um chute depois. Aí voltando lá atrás, além de a metodologia para isso hoje é basicamente qualitativa, né? Aí você perde muita coisa do nível quantitativo, porque base de dados. Então, um privado fez isso para uma... não, eu consegui informação de 3. E dos outros 10 você não conseguiu? Que pode mudar toda a avaliação. É bem polêmico isso aí. Boa noite, meu nome é Sofia, eu sou bióloga, sou cria do professor Ricardo também. Mais um. Também. No livro do Sanches, de avaliação de impacto ambiental, que eu andei lendo atualmente, impacto sinérgico cumulativo, ele fala que para o compartimento ambiental, para os impactos ambientais, é quase nulo, você não encontra quase nenhum citado. Você encontra mais para impactos econômicos e sociais, porque aí você consegue, o pessoal da área de economia e da área social consegue ver muito essa questão sinérgica, porque você tem todo esse efeito cascata de geração de emprego, aumenta a renda, aumenta isso, aumenta aquilo, aumenta a população, aumenta a demanda disso, de hospital ou de transporte. E isso é muito mais fácil de fazer para o setor econômico e social, mas no setor ambiental, o Sanches comenta que praticamente não existe mesmo. Só vou comentar aqui que eu achei. Foi um estudo da Sociedade Americana de Meteorologia, falando sobre estudos de impactos e cumulativos sinergéticos sobre as ilhas de calor urbano, né, as ondas de calor urbano com a interação com as ondas de calor com as ilhas de calor urbano e a interação e a diferença disso entre áreas rurais e áreas urbanas e a somatória de alguns impactos antrópicos que maximizam essas ilhas de calor.
como isso se interagem e qual é o efeito, porque o efeito ele é potencializado nas áreas urbanas. Ele monta uns 20 modelos matemáticos, e eu não vou saber nem criticar isso do meu professor, eu estou entrando em pânico por conta disso, mas foi a única coisa que eu achei, né, que realmente traz os conceitos de sinergia e de impactos cumulativos, foi praticamente o único. Para falar a verdade, eu queria ter abordado mais a fundo essa questão da avaliação de impacto no livro, mas a literatura é muito cara, gente. Cada e-book da Amazon dessa linha é R$500, R$600. Então, eu falei, nesse momento não dá. No futuro, eu quero... A próxima publicação vai ser sobre essa questão da falta de metodologia para avaliação do meio ambiente com a sua totalidade. Aí eu espero ter uma resposta, mas hoje eu vou ficar te devendo.